Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Onde é que o senhor estava durante todo esse tempo? Eu lhe dou a oportunidade de responder aqui. Bom dia. Bom dia, Kelly. Trabalhando pelo Rio Grande do Sul, né? E onde é que eu trabalho? Eu trabalho aqui no Parlamento, em Brasília. Esse é o local, né, que o povo gaúcho me colocou e onde eu tenho que buscar, por meio da melhoria da legislação, atender aos anseios, né, da nossa população. No caso específico, né, da catástrofe que nós estamos enfrentando, essa tragédia sem fim, eu estava aí no Rio Grande do Sul desde o dia 1º de maio. No dia 3, nós tivemos uma reunião da nossa bancada, ainda na Assembleia Legislativa, pouco antes de iniciar a evacuação do centro da cidade. A água, naquele momento, tinha entrado pela Mauá, estava chegando ali no Tribunal de Contas. Eu me liguei naquele dia com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que marcou um almoço na segunda-feira, dia 6, para a gente debater o assunto, o almoço comigo e com o senador Paim. E no dia 5, domingo, eu consegui vir para Brasília via Florianópolis. No dia 6, o senador Rodrigo Pacheco decidiu, então, criar uma comissão externa para acompanhar a situação do Rio Grande do Sul. Nós fizemos a primeira reunião da comissão no dia 7 à noite para instalação. No dia 9 eu apresentei o plano de trabalho. No dia 16 nós tínhamos a previsão de vir aqui, mas como o presidente Lula veio, nós tivemos obviamente que mudar a data. E ontem, né, a comissão esteve aí na região da Grande Porto Alegre, né, para a sua primeira agenda externa, diligência externa, e estamos trabalhando em cima de legislação, de agilizar a entrega de recursos, convencer os nossos irmãos parlamentares de destinar emendas que eram dos seus estados para o Rio Grande do Sul. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Senador, Porto Alegre ontem viveu um colapso, né, do seu sistema de águas, né, por diversas razões, enfim, né, a água não consegue mais descer na cidade. Ela caiu ontem, a chuva era um pouquinho mais do que previsto e Porto Alegre colapsou. Choveu o equivalente a um mês em uma manhã. Exatamente. Choveu muito. Muito. E se esperava uma chuva forte, mas não tão grande assim, e mostrou o quanto colapsada tá. A cidade não consegue mais circular água embaixo dela, por exemplo. E o rio está acima. Então, o que diretamente um senador da República pode ajudar agora, sim, os municípios, né? Porque tem criança sendo carregada em cima de colchão inflável, enfim. A gente sabe que tudo nesse elefante que é a República, né? A República Federativa do Brasil, tudo é mais demorado, mas o que a gente pode de imediato ajudar os municípios? Que não é só Porto Alegre que tá com esse colapso no sistema, né, de águas. O que diretamente o senhor pode fazer para ajudar os municípios? Vou pegar o mais populoso deles, Porto Alegre, que ontem colapsou, vai ter chuva semana que vem, vai dar a mesma coisa, se caiu uma quantidade de água razoável. O que o senhor, né, como CPF, como também senador da República, pode imediatamente, por exemplo, ajudar Porto Alegre? Olha, eu tenho conversado muito com o senador Amin, né, que há 41 anos atrás viveu uma situação igual lá em Santa Catarina, na região de Blumenau, e foram 6 repiques seguidos, né, de enchente e alagamento. É mais ou menos a mesma situação que nós estamos vivendo. Então, hoje, né, o que o senador da República pode fazer? Encaminhar recursos, né? Então, apareceu aqui recurso de comissão, me foi atribuído, eu estou mandando recurso para Porto Alegre, estou mandando recurso para o Estado, que eu entendo e conversei com o governador ontem a esse respeito, que ele tem condições de fazer uma distribuição mais equitativa do que eu ficar atendendo individualmente o município A ou o município B. Nós precisamos, obviamente, de bombas, né, para poder retirar toda essa água que está acumulada aí no subsolo da nossa cidade, e temos que começar a pensar, né, no planejamento futuro de como construir um sistema, né? Aí todo mundo mostra, tem sistema que foi construído no Japão. Eu tenho exemplos, né, vamos dizer assim, mais comezinhos aqui do nosso país, como, por exemplo, lá na cidade do Rio de Janeiro, havia aquela região da Praça da Bandeira que alagava em toda e qualquer chuva, e aí se construiu uma piscina subterrânea e acumula aquela água e joga no mar. Então nós vamos ter que partir para soluções dessa natureza. Então é isso que o senador da República pode fazer. Eu não sou executivo, né? Eu não tenho a missão, né, de estar me deslocando do ponto A para o ponto B. Eu tenho que criar facilidade para os responsáveis por executar as tarefas consigam fazê-las a contento. Senador, eu vou retornar à pergunta que a Kelly fez para o senhor,
Porque houve uma brincadeira, inclusive, que circulou, né, que é nas redes sociais, sobre os senadores estarem na lista dos desaparecidos da enchente. Como tu dizias, a gente não estava vendo, embora o senador Mourão esteja dizendo que estava atuando em Brasília, enfim. Mas, de qualquer forma, o que eu quero lhe perguntar, senador, é que, claro, o senhor é um representante da comunidade, né? E a dúvida que as pessoas se perguntam é se, como representante da comunidade, não deveria estar na comunidade num momento difícil como esse. Eu digo, até para a própria atuação legislativa, né? Se não é importante, de fato, conhecer os abrigos, se fazer presente em reuniões com autoridades aqui no Rio Grande do Sul, até para ter uma visão mais clara do que ocorre, né, nas diferentes cidades do estado. Acho que é nesse ponto, isso que as pessoas se perguntaram, né? Que o senador, por que eles não estão aqui no meio da gente num momento como esse? Porque às vezes fica a impressão de uma coisa meio distante da população, né? O senador, né? Um cara que é meio maior que todo mundo, enfim. E às vezes a população quer vocês no meio delas. Olha, vamos ver o seguinte, né? Existe uma escala, né? Isso é vamos dizer, uma solução de crise, né? O contato direto com a comunidade é do vereador. O vereador é o homem da comunidade. Logo depois você tem o deputado estadual, tem o deputado federal, o senador. O senador, ele representa o estado como um todo, né? Então eu tenho uma responsabilidade perante o estado como completo e não apenas a comunidade localizada. Então essa primeira coisa é a forma como eu vejo, né? Então, eu não gosto de fazer exploração política, porque eu vejo muitas vezes a presença, vou carregar um saco de ração, vou carregar aqui uma doação, né? Isso acaba gerando uma visão de exploração política da tragédia das pessoas. Então, pela minha maneira de ser, eu sou uma pessoa que sou mais discreta nessa coisa, eu já mandei inúmeras carretas de doação para o Rio Grande do Sul e sem falar nada, né? Não compete a mim estar falando isso. Eu não vejo dessa forma, né? Eu vi a crítica que vem sendo feita, aceito a crítica, mas estou aproveitando a oportunidade que vocês estão me dando para mostrar como é a forma que eu vejo, né? Então, o meu trabalho para que as pessoas saiam dessa situação difícil, né, é um trabalho silente, contínuo, né, e sem querer capitalizar politicamente. Eu pergunto, senador, e honestamente, assim, porque qual é o sentimento das pessoas? A gente está aqui trazendo um pouco do que a gente recebeu de mensagem e cobrança, porque também não era atribuição de quem está no barco, de quem está salvando gente, não era papel daquela pessoa, e ela botou a roupa daquelas de mergulhador, de surfista, nem sei o que é, e entrou no barco. A pessoa está pensando isso, mas não é minha atribuição, eu não sou isso, eu não sou, sei lá, o funcionário que deveria fazer, mas eu tô aqui voluntariamente, eu tô aqui salvando gente. O que mais a gente cidadão, viu como cidadão, gaúcho. porque tava todo mundo de alguma forma, e as pessoas foram para os abrigos, montaram abrigos e fizeram. Então acho que é este o sentimento, senador, honestamente, né, com todo respeito, das pessoas assim, não, mas e vem cá, se eu tô na rua, eu tô entrando na água, eu tô aqui recolhendo cachorro, eu tô aqui recolhendo gente, jogador de futebol, o Rocher não é papel dele ficar servindo, mas ele foi lá. Eu acho que é esse o sentimento, por isso que eu insisti na pergunta, mas e vem cá. E daí o senador tá lá, e o senhor tá explicando, mas eu gostaria de dar oportunidade de novo. Mas se o Rocher foi lá, se o jogador do Grêmio, o Diego Costa, foi lá e salvou gente, mas cadê o senador? Cadê o Mourão? Por isso que as pessoas estão nesse sentimento. Eu queria poder jogar para o senhor poder explicar pra gente. Muitas das pessoas que escolheram o senhor como senador, né? Que votaram no senhor, né? Exatamente. Apoios públicos de antes e agora a crítica, enfim. Olha, eu entendo isso aí. Vamos lembrar sempre que eu sou um homem de 70 anos de idade, né? Quantos homens de 70 anos de idade estão no meio da água aí? Vocês, sério, tem alguém da minha idade salvando gente, né? Mas eu não vejo isso como minha função. Eu estarei tendo um desvio de função. Mas eu entendi. Essa é a minha visão. Mas é que as pessoas também não era a função delas, senador. É isso que eu estou dizendo, né? Não é quem foi para resgatar dentro da água, quem foi para fazer coisa no abrigo, o goleiro do Inter que eu citei, né? Que o senhor conhece. Não era a função dele. Esse é o ponto que as pessoas estão colocando. E elas colocam isso para o senador Mourão, mas para outros governantes também, né? Mas vem cá, as pessoas foram para a rua voluntariamente, fizeram o seu papel.
Esse eu tô lhe trazendo assim o sentimento do que está aqui, do que as pessoas compartilham nas redes, no WhatsApp e cobrando de nós, inclusive, né? Ah, olha lá, Kelly Matos não entrevistava o Mourão toda semana estava lá. Onde é que ele está? Esse é o sentimento. E acho que quando o senhor fala de uma pessoa de 70 anos de idade, eu acho que teve gente de todas as idades presente assim nesse tipo de ajuda. Não sei se dentro da água, mas cozinhando em abrigo, né? Fazendo marmita e levando colchão e levando roupa. Eu tenho essa impressão de que houve e graças a essa rede solidária, que bom, a gente exalta isso aqui, a gente conseguiu, porque o Estado tem que fazer, o Estado tem que fazer, por óbvio, mas se não fosse os voluntários, a sociedade civil, a gente não teria conseguido enfrentar uma catástrofe dessa magnitude. Estar enfrentando, ainda está acontecendo. E continua, e teremos muito tempo pela frente. Então, a minha próxima pergunta até é sobre isso. Como é que daqui para frente a gente vai responder a todos esses questionamentos? O senhor, como senador, vai haver uma cobrança daquilo que deveria ter sido feito pelas autoridades? Vai haver um acompanhamento? Vai haver uma execução mais firme de políticas públicas? Tem discussão no Congresso sobre questão de proteção ambiental. Daqui para frente se faz o quê? Olha, Kelly, no planejamento que nós colocamos aqui na comissão, né, a terceira fase, né, que nós consideramos importante, é exatamente, né, deixar, né, uma visão de planejamento estratégico e de medidas que tem que ser tomadas no sentido da gente mitigar essas ocorrências, né? Vamos lembrar o seguinte: um alagamento em Porto Alegre era algo previsto, né? Um rinoceronte cinza, vamos falar assim. Nós tivemos agora um cisne negro, como diz o Niall Ferguson, tá? Por quê? Era um negócio previsto, mas a proporção foi totalmente fora daquilo que a gente podia imaginar que ia acontecer. Então, nós temos que melhorar o nosso preparo, né? Ou seja, sistema de diques que tem que ser reforçado, número de bombas, manutenção dessas bombas, né? Educação para que as pessoas não joguem lixo nas encostas, não joguem lixo nos rios. Então, tem uma série de medidas, ou seja, é uma questão transversal, né? Que passa pelos 3 níveis da federação e passa pelas mais diversas áreas que terão que ser trabalhadas. Então, isso é algo que está colocado no nosso planejamento e é o que nós, como parlamentares, podemos fazer. Essa é a minha pergunta, senador. É melhor um senador estar aqui para garantir a agilidade desses bilhões que o Estado vai precisar? Vamos lá. Nunca na história do Estado do Rio Grande do Sul os senadores foram tão importantes. Nunca. O Rio Grande do Sul nunca foi tão afetado. O Rio Grande do Sul nunca precisou tanto do centro do país. É melhor estar aqui, ao lado do governador do estado, dos prefeitos e do Paulo Pimenta, que é um ministro extraordinário, né, para essa crise, ou é melhor estar aí? Onde que exatamente é melhor para que os bilhões cheguem para fazer a ponte? Os bilhões cheguem para reconstruir casas? Onde que é melhor estar? Para um senador da República no momento mais grave, porque o senador é o ente, junto com o governador, né, os senadores, mais próximos assim de conseguir resolver. Aproveitar e vou emendar na pergunta do Potter. O senhor foi vice-presidente da República e quando o senhor era vice-presidente da República, havia movimentos envolvendo a dívida do Estado com a União. No sentido de, e aí vai casa com a pergunta do Potter, o senhor estando aí, o que o senhor pode fazer? O governo federal não perdoou a dívida naquela ocasião. E agora o senhor, num movimento legítimo, né? A gente deixa aqui, né? A gente pode concordar ou discordar. Acho que com com outros deputados, enfim, depois vai para o Senado, coloca a questão da anistia da dívida. Por que o senhor, quando estava no governo, eu entendi que agora tem uma catástrofe, e por isso o argumento, mas por que lá o senhor não trabalhou para que o Rio Grande do Sul fosse perdoado numa dívida que vocês estão dizendo até que já, de alguma forma, já foi paga? Vamos lembrar o seguinte, Kelly, eu já estive dos dois lados do balcão. Exato. Tá? Vamos colocar a coisa muito claramente. Então tem a visão da União e tem a visão do Estado. No presente momento, né, quando o atual governo ele aceitou ficar 3 anos sem cobrar a dívida, mas essa dívida rendendo juros, etc. e tal, e ser paga daqui a 3 anos, eu entrei com uma emenda para que esses 3 anos fossem efetivamente suprimidos. Né? Numa visão muito clara de que é vaso comunicante, ou seja, o governo federal está colocando dinheiro no Rio Grande do Sul. Tá? Ele não precisa colocar esse dinheiro, é só deixar o que o Rio Grande do Sul já tem na mão dele
porque aí o governador terá flexibilidade para gastar e ter mais, vamos dizer, agilidade e urgência para atender às necessidades. Essa foi a emenda que eu coloquei e, lamentavelmente, nós perdemos por 3 votos. Tá? Essa é a realidade. Agora, o que eu estou vendo aqui? Nós precisamos de uma... o governo federal hoje tem que entender? Né? O Rio Grande do Sul precisa de urgência. Lembro que o nosso governo, tão criticado, né? Vamos colocar aqui muito claramente, durante a pandemia nós fizemos uma expansão fiscal de 600 bilhões de reais, né? Para atender tudo aquilo que aconteceu no Brasil. Agora nós temos que atender o Rio Grande do Sul. É copiar e colar todas as medidas que foram tomadas na pandemia, não precisa ter vergonha de fazer isso. Com uma diferença: a pandemia não tinha destruição de casas, não tinha destruição de ponte, não tinha destruição de rodovia. Então tem que ter um recurso a mais para isso. Então é isso que o governo tem que fazer. E nós aqui temos que cobrar. E como é que o parlamentar cobra? O parlamentar cobra com um discurso na tribuna, com a conversa com o líder do governo, com a conversa com os membros do partido do governo. É dessa forma que nós temos que agir. Senador, tu quer chamar o Paulo Rocha por causa da questão da pergunta? Eu tenho uma pergunta para fazer para o senador. Eu também tenho uma. Posso encaminhar, então? Senador, tem um outro ponto que, sem dúvida, é papel de vocês, parlamentares, tanto senadores quanto deputados, e que é o seguinte: quando é que vai cair a ficha que as mudanças climáticas são reais, né? Isso eu acho importante a gente abordar, e aí tem um caso específico que envolve o senhor, que havia um projeto conjunto da bancada gaúcha no Senado que prorrogava os subsídios para a indústria de carvão mineral aqui no estado. O senhor, o senador Reins e o senador Paim apoiavam esse projeto. Carvão mineral é a pior fonte de energia fóssil que existe, né? É altamente poluidora, tem um consenso científico sobre os malefícios do carvão mineral. Agora, com as enchentes, o senador Paim solicitou a retirada desse projeto. Eu vou cobrar dele depois, do senador Paim vai conversar com a gente, porque muito se ouviu de a esquerda liderar essa questão ambiental, mas o que se vê na prática é que, claro, é melhor que negacionista. Negacionista é horrível, mas todo mundo é melhor que negacionista, né? Agora, a esquerda não fez o que deveria fazer, inclusive nos governos, mas depois eu vou conversar com o senador Paim sobre isso. O meu ponto é se o senhor concorda com essa retirada desse projeto que prorrogava os subsídios para a indústria do carvão mineral aqui no estado e que o senhor também apoiava. Olha, o projeto ele foi feito de comum acordo com os 3 senadores e vamos lembrar, nós temos uma região no nosso estado que é uma região com dificuldades, né, de geração de emprego, geração de renda, que é aquela área de Bagé, Ulha Negra, Candiota, onde nós temos a usina termoelétrica a carvão, uma usina lá hoje. O que a gente estava propondo era um alargamento do prazo para a retirada de operação, de modo que se conseguisse ao longo desse período, né, vamos dizer assim, arrumar novas formas dessas pessoas, né, terem a sua capacidade de ter um emprego, de terem uma renda. Você não podia cortar abruptamente da noite para o dia, né, essa atividade, porque milhares de pessoas estariam na rua sem emprego. Essa era a nossa visão. No presente momento, nós retiramos o projeto, até porque existe um projeto que vai vir da Câmara, né, e que vai ser debatido aqui no Senado. Tá? Mas a minha visão é essa: é um alargamento do prazo para que, né, um alargamento desse prazo. Senador, última questão, né, e de uma área que o senhor conhece bastante, né, que é sobre o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro recebeu bastante críticas aqui, está ainda a receber bastante críticas na demora de chegar o porta-aviões, aquele super navio, né? Navio da Marinha. Navio da Marinha. E aí eles perguntaram muito onde é que estavam os helicópteros e até, acho que é preciso dizer, teve desinformação também. As pessoas dizendo, onde estão? Não, a demora existiu. A demora existiu, né? Desde o começo do processo no Vale do Taquari. E aí no Vale do Taquari, aí, pelo seu conhecimento técnico mesmo, ontem viraliza com a chuva que caiu de novo, naquela ponte feita pelo Exército, com muito esforço, aliás, digo-se passagem, para as pessoas passarem no Vale do Taquari, entre Arroio do Meio e Lajeado, né? Ali naquela região, né? E ontem, com a chuva, a ponte se destruiu, parcialmente ou quase que totalmente se destruiu. Né? Como é que o senhor avalia o trabalho do Exército agora, neste exato momento? Olha, o Exército tem sido incansável desde o primeiro minuto. Né? Eu, no dia 3, estive no comando conjunto ali, junto com o general Hertz, vi a mobilização que foi feita. Né? A questão de helicóptero, eu quero deixar claro o seguinte, é que as pessoas têm que compreender
Nós não temos helicópteros no Comando Militar do Sul. Os helicópteros se situam em São Paulo, em Mato Grosso e na Amazônia. Então, esses helicópteros têm que vir de lá. Mas eu acho que era essa a reclamação, viu, senadora? As pessoas estavam reclamando de que, por que não mandar? Isso a gente ouviu muito. Eu tô lhe trazendo sentimento, porque era o que as pessoas falavam. Mas vem cá, cadê os helicópteros do Exército? Temos cadê crise no Vale do Taquari, sai de lá na hora. Dia 28 de abril. E as pessoas falavam isso. O senhor está explicando que são de outros estados, né? Onde é que estão essas aeronaves? Eles vêm de longe. Outra coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte: se você não consegue levar por terra um plotter de combustível para que o helicóptero se abasteça na região onde ele está operando, o que acontece? Ele tem que decorar, por exemplo, Santa Maria, né, ou daqui de Porto Alegre, vai lá para Lajeado, para Encantado, para Arroio do Meio, ou seja, se ele não pode pousar ali na região e se reabastecer, ele tem que voltar. Então, isso é menos tempo de sobrevoo que ele tem. Então, essas questões logísticas, né, tem que ser entendida numa operação dessa natureza. As pessoas muitas vezes não entendem. A questão da passadeira, aquilo não era uma ponte, viu, pô? Era uma passadeira. Uma passadeira, pessoas passavam com a pele, né? A passadeira, ela não resiste a uma corrente, né, de determinada natureza. E ela fica praticamente ao nível da água, né? Ela não é elevada, não há um trabalho de margem, né? E ali você agora, para ter uma passagem mais permanente até uma balsa, você tem que fazer um trabalho de escavação de margem para que você possa transportar uma balsa de um ponto a outro, né? Que talvez seja uma próxima solução provisória para aquela região. Perfeito. O Exército está com 14 mil militares mobilizados, a Marinha trouxe o que ela tinha de melhor, é um deslocamento do Rio de Janeiro, né? O que a Marinha tem aí em Rio Grande é embarcação de patrulha, embarcação de grande porte está no Rio de Janeiro, é a questão que ocorre num país de dimensões continentais como o Brasil. Perfeito. Né? Vamos lembrar que os nossos soldados também estão com suas famílias atingidas e estão trabalhando aí. Vai completar um mês, né? Vai completar um mês, porque nós estamos numa guerra aí no Rio Grande do Sul e temos tranquilamente outro mês pela frente. Senador Hamilton Mourão, obrigado pelo seu meses, caminho. Eu acho, né? Meses. E para a reconstrução total, anos, né? Senador, a gente deseja... Nós vamos resistir e vencer, gente. Nós vamos resistir e vencer. Vamos lembrar sempre que aqueles que nos antecederam viveram momentos piores. Tá? E nós vamos passar por cima disso, lamentando as perdas humanas e vamos reconstituir os bens que as pessoas perderam. Essa é a nossa tarefa como lideranças políticas. Eu acho que talvez o Estado... Bom, a gente teve uma guerra contra o Império na época, né? Mas, senador, eu acho que a gente está vivendo a maior crise da história do Rio Grande do Sul. A gente está vivendo ela, a gente está no meio dela, a gente está atravessando ela, a gente está muito